Ou eu acabo me perdendo. Então, boa noite. Hoje é dia 19 de novembro e nós vamos continuar analisando contos de autores brasileiros. Neste caso, é de uma autora brasileira, né? Clarice Lispector, com quem a gente vai continuar, porque um pouco mais à frente nós vamos analisar A Hora da Estrela. E o objetivo em termos de apresentação de conceitos teóricos e tal é trabalhar mais com os constituintes ficcionais, né? Enredo, personagem, tempo, ação, foco narrativo, especificamente foco narrativo. Eu vou enviar os materiais específicos sobre o foco narrativo que eu até achei que já tinha enviado, mas não enviei, que são o texto do Norman Friedman, O Ponto de Vista na Ficção, que é mencionado no roteiro para análise do texto ficcional e na bibliografia de vocês, e a versão que a professora Lígia Chiappini Leite passou num livrinho chamado Foco Narrativo, desculpa, que é um livro didático da série Princípios, que, em termos de estudos literários e tal, é uma série da editora Ática, lá dos anos 1980, que circula bastante nos cursos de letras, porque tem vários volumes. Teoria do Conto também é muito bom, né? Esses livros que há uns 15 anos eram assim, compra obrigatória para o aluno de letras, e eles estão disponíveis em geral, com alguma facilidade para baixar na internet. Eu vou enviar para vocês esse, o foco narrativo. Capítulo 2 é a tipologia de Norman Friedman, para especificar um pouco mais aquelas categorias de que eu venho falando e não cheguei a falar muito sobre isso, né? Só dei alguns exemplos. Mas a ideia é, justamente para aproveitar o tempo e para tornar a coisa mais dinâmica, ver esses modos de narrar em ação, né? Em vez de trabalhar só com fragmento, trabalhar com, que é o que nos textos teóricos aparece, né? Um fragmento de uma narrativa, outro de outra, mas trabalhar com narrativas inteiras, né? Que vocês tenham, mesmo que sejam curtinhas, cada conto que a gente tem trabalhado, cada um deles é bastante curto, mas são um conjuntinho em que dá para analisar melhor essas técnicas, certo? Então, como vocês devem ter percebido, eu postei, isso sim, eu postei hoje, né, os comandos para a primeira avaliação. Eu já comentei que vocês deverão estender o que foi a atividade 5, né? Na atividade 5, vocês mapearam algum conto, e, em geral, os comentários que eu fiz quando retornei para vocês essas avaliações foi: espero que continue com esse conto, né? E tal aspecto pode ser mais desenvolvido. Para alguns de vocês, eu apontei os aspectos que eu acho que rendem mais na análise por extenso, né? Então, quando chegar essa análise, na terça-feira que vem, eu espero que cheguem da maneira como eu especifiquei mais hoje, né, lá nas tarefas, avaliação 1, né, que seja um texto em Word, porque senão não consigo fazer os comentários à margem, que tenha entre 3 e 5 páginas, tomando como parâmetro a Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5, aproximadamente, como parâmetro mesmo, não precisa ser essa fonte nem esse tamanho, mas em torno, então não é tão curtinho, né? Pelo menos 3 páginas. De preferência desses contos que vocês já mapearam antes, mas se cansaram daquele ou acharam que não deu muito certo, podem mudar, e se tiverem dúvida, posso mudar para tal outro conto do mesmo livro, quiserem trocar ideia sobre isso, é só mandar perguntas no chat que eu respondo, ou no e-mail também, tá? Mas para a maioria de vocês eu acho que já está adiantado o caminho a partir do mapeamento que vocês já fizeram, e aí é o caso de agora sim, nada de, para avaliação 1, nada de tópicos, nada de itens,
e sim um texto argumentativo, como vocês já fizeram quando escreveram a resenha do livro do Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray. Tá? De novo, aquela dica de é sempre importante ter alguma ideia guia, aquela ideia mais forte, aquilo que para vocês é mais importante dizer, né? Construam para cada um de vocês, mesmo que seja o mesmo conto, será um aspecto diferente, né? Mas identifiquem qual ou quais 2, 3 aspectos de temática ou de construção de personagem ou de ambientação ou do registro ser mais fantástico ou mais realista. Escolham os 2, 3 tópicos que rendem mais. Em torno disso, vocês vão construindo análise e citem fragmentos, frases que tragam para dentro do texto de vocês o estilo do autor. Tá? Não precisa fazer isso muitas vezes, mas é sempre importante dar um pouco de voz ao texto que vocês estão analisando. Tá? Muitos de vocês já fizeram isso, inclusive lá naquela primeira resenha, mas quem não está habituado sempre é uma estratégia interessante, né? Tem o discurso de vocês e tem o discurso que vocês vão citar, que é do próprio autor, seja do Luiz Vilela, seja da Clarice Lispector, né, do autor que vocês escolheram, como um exemplo, como algo que reforça aquilo que vocês estão defendendo, né, argumentando sobre aquela narrativa. Como hoje a gente vai trabalhar com os textos da Clarice Lispector, Amor, talvez seja o conto mais conhecido dessa autora, o Búfalo, eu vou apresentar nessa ordem, né? Amor, o Búfalo e depois A Menor Mulher do Mundo. Então, falando um pouco sobre o livro, né, em que esses textos todos estão, que é o livro Laços de Família, ele é dos anos 1960 e a gente sempre tende a fazer as comparações, né? O que se mantém igual ao longo do tempo. Eu estou procurando aqui a folha com as anotações que eu preciso fazer agora. Achei. E o que mudou, né? Então, pensem numa autora nascida lá na década de 1910, falecida na década de 1970, e que a cada ano, digamos assim, mais cresce o prestígio dela, né? Não só academicamente, é uma autora que encontra bastantes leitores por aí, né? E é muito citada, muitas vezes as citações que atribuem a ela não são dela, como acontece em relação a tantos outros escritores, né? Eu sempre acho que eles se remexem nos túmulos deles, né? O Fernando Pessoa atribui umas coisas tão adocicadas a ele, que não combinam nada, né? Mas, no caso da Clarice Lispector, é interessante, porque tem realmente algumas frases dela com, assim, digamos, pitadas filosóficas, né? Que estão lá no meio de narrativas e que são pensadas e circulam bastante, são dela mesmo, e são sempre muito iluminadoras, né? Então, é uma autora muito poderosa, uma autora muito respeitada, de uma linguagem intensa, que vai fundo nos sentimentos e nas percepções, e cujos textos, portanto, não envelhecem, né? Tem um ou outro ponto, talvez, do Laços de Família, que a gente pode dizer que, bom, enfim, depende de leitor para leitor, as coisas mudam, né? Mas, a começar pelo próprio A Hora da Estrela, é um livro dos anos 1970 e muito atual, e a gente vai falar bastante sobre as questões que ele propõe. Tá? Então, uma autora que, em geral, propõe questões voltadas para o universo das relações pessoais e da relação mais pessoal de todas, que é a relação do eu consigo mesmo. Tá? Contos de interiorização, contos de profundidade psicológica, personagens redondas. Tá? As protagonistas, em geral, são mulheres, né? Protagonistas, personagens femininas, tendem a ser sempre personagens redondas. Inclusive, talvez tenha a exceção no conto A Menor Mulher do Mundo, né? Que não dá para dizer que a querida Pigmeia, a Pequena Flor, seja exatamente uma personagem redonda.
Mas como eu vou começar falando dos outros dois contos, né? Amor e o Búfalo, pensem nessas personagens. A Ana, que vivencia a experiência de descoberta do que, né? Epifania, descoberta de que a piedade existe, descoberta de que as diferenças existem e abalam as certezas, descoberta de que as certezas, no caso de Ana, ela tem convicção de que a família dela é uma família estável, né, com os filhos sumarentos, mas o narrador deixa claro que ela abriu mão de muitas coisas para constituir aquela família tão sólida, né? Então, entre as experiências do cotidiano familiar, da própria rotina de uma dona de casa, com suas obrigações em casa e obrigações de criar da família, orgulho por aquilo que foi constituído. E outra coisa, né, as emoções vão flutuar ao longo do conto. Né? Que outra coisa é essa? Por que essa outra coisa, essa outra possibilidade de mais intensidade de vida, de mais envolvimento com as coisas até sinestésicas, né? Aquilo que vem do tato, do olfato, da visão, tudo que é da natureza, mas também da natureza humana, né? Porque a diferença entre o mundo rotineiro ali e um outro mundo possível que ela abandonou, né? Quando ela se casou e optou por ter filhos e tal, optou, pensemos lá nos anos 1950, 1940, não tinha muitas outras opções também, né? E aí sim tem diferença e é importante registrar que ela escreveu numa época em que era muito mais assim caminho natural para as mulheres esse de ser dona de casa, né? Então, por que a diferença entre essa rotina e essa explosão de sentimentos se dá a partir da visão de um homem cego, né? Um homem com deficiência visual mastigando chicletes? Parece um elemento tão improvável para desencadear tudo isso em Ana, né? Então, Ana é uma típica personagem clariciana, riquíssima, e que se divide entre essas sensações e sentimentos. No caso da mulher do casaco marrom, ela não tem nome, não é a Ana, né? É outra personagem que vai até o Jardim Zoológico, né? Para vivenciar uma tentativa. É um conto que já começa mais na metade, né? Comparativamente com o Amor. Amor tem aquela preparação, a Ana está cansada, né? Está pensando em coisas, e aparece ela no bonde, e só a partir de algum momento é que ela começa, né, começam a se desencadear dentro dela essas sensações de angústia, de nojo, de náusea, que não são totalmente ruins, né? Algumas palavras são essas que aparecem na história: angústia, nojo, náusea, mas também aparece amor com a mesma carga e ao lado dessa sequência de palavras que parecem dar conta de, sei lá, algo comparável a uma síndrome do pânico, né, que ela tivesse, mas vai muito além disso, né, porque vem acompanhado da euforia, né, da alegria, do amor. Então, demora um pouquinho para que isso se desencadeie, né? Já no Búfalo, a mulher do casaco marrom já vai para o Jardim Botânico imbuída do desejo de parar de amar. Tá? É primavera, e tanto nesse conto como no conto da Pigmeia, né, a menor mulher do mundo, a primavera, no imaginário da ficção da Clarice, é uma época de conciliação, né, de amor, de encontros. Então, ela tem dificuldade para sair do seu habitual modo de se relacionar, né, com a ideia da pessoa que ela deseja e que não deseja ela, né? Isso fica bem claro na história que ela foi recusada, ela foi rejeitada por alguém que ela ama
e ela quer odiar essa pessoa, né? Ela quer odiar esse homem, mas ela não consegue, né? E ela vai para o jardim zoológico para para experienciar algo talvez mais selvagem, né? Ela olha para cada animal e busca em cada animal algo que lhe desperte o ódio. E aí vem uma sequência de apresentações aí de animais, não são personagens, né? Não vamos chamá-los de personagens, mas de animais que poderiam sugerir essa animalidade, essa as palavras não estão no conto, selvageria, animalidade, né? Tá essa sugestão de que ela olha para cada animal e de repente não é cada animal, ela vê casais, né? Ela vê pares e amor, né? Nos leões, na girafa, né? A girafa que é uma virgem de tranças recém-cortadas, inocente. O hipopótamo, né? O hipopótamo é um animal tão roliço de carne, né? Mas aí ela olha para o outro lado e diz, mas de repente essa carne redonda e muda está esperando outra carne roliça e muda. Não, é um amor humilde, não é ódio. E ela vai tentando, né, com cada animal, o elefante, mas o elefante tem uma potência que se dissolve praticamente quando uma criança poderia conviver com o elefante, né? Quando chega no camelo, a coisa muda um pouquinho, né? Porque tem essa aspereza, essa mastigação de si próprio, e aí parece que vai mudar um pouco, mas o camelo acaba representando no conto a paciência. E ela não quer paciência, né? Ela quer algo mais brutal, mais intenso, mais capaz de fazer odiar. Né? Onde ou em quem que ela vai encontrar isso? Lá no final do conto, né? Quando nos aproximamos do clímax, é que ela vai se deparar com um búfalo, né? E o búfalo, no início, a despreza, assim como aquele homem a teria desprezado antes, né? Ele está de costas para ela, ele custa para se virar e para olhar para ela. E é belíssima a parte final do conto, né? Em que a aproximação e o distanciamento entre a mulher do casaco marrom, ou a mulher no casaco marrom, e o búfalo vai acontecendo, né? É uma cena bem impactante, né? São duas páginas de narrativa, mas parece que é mais, né? Aquele movimento do eu te amo, eu te odeio, mental dela, mas na presença dessa animalidade, né? E pensem na cor, né? Tem o contraste entre o negro do búfalo e o branco, que parece que se derrama dentro dela. Claro que é novamente algo meio sinestésico, né? Essas mulheres da Clarice Lispector são, ao mesmo tempo, racionais, sim, elas são, mas uma racionalidade que está guiando aí as emoções, né? As intensas emoções que elas sentem. Então, lá no final tem esse contraste entre o negro do búfalo e o branco que escorre ainda dentro dela, mas ela buscando também o negro, né? E aí vem essa passagem: eu te amo, disse ela então com ódio, para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Então, esses contrastes, afinal, ela quer amar e odiar, todo mundo já passou por alguma situação que eu acho que permite a identificação com essa divisão, né? Afinal, o que ela queria? Queria amar ou queria odiar? Amava e odiava intensamente ao mesmo tempo, né? Enfim, provocado, o grande búfalo aproximou-se sem pressa. Ele se aproximava, a poeira erguia-se, a mulher esperou de braços pendidos ao longo do casaco. Então, essa tensão o tempo todo, ela sempre com os braços ou no casaco ou ao lado. Essa coisa física também é importante, né? Nas personagens da Clarice Lispector. E lá no finalzinho, na última passagem,
vem a expressão mútuo assassinato, né? Como se ela conseguisse atingir o búfalo e o búfalo atingi-la. Presa como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma cravara. Presa enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das grades. Em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro e um búfalo. Então, neste caso, a intensidade dessas emoções é tão grande que ela desfalece, né? Esse elemento das grades é importante ao longo de todo o conto. Se alguém vai analisar esse conto em termos espaciais, né? Vai prestar atenção tanto no local, no jardim zoológico, quanto dentro do jardim zoológico tem o espaço do parque de diversões, né, em que ela tenta uma mudança interna com o movimento brusco da roda gigante, da montanha-russa, acho que é da montanha-russa, é mais violento do que uma roda gigante. E tem o espaço simbólico aí, a forma como é explorada essa ideia de ela estar se sentindo presa porque está próxima das grades que prendem os animais, né? Mas quem está preso, afinal? Ela está presa naquele casaco marrom, né? Ela está presa nos sentimentos dela. Então, aquelas grades também são um elemento espacial bem interessante nesse conto, né? Em termos de técnica narrativa, o que a gente observa? É uma narrativa de terceira pessoa, não é, assim como Ana não narra amor, não é a mulher do casaco marrom que narra o búfalo. Porém, em muitos momentos, ou quando a gente se afasta do conto e lembra, tem algo ali que sugere que era a própria personagem que estava nos passando o que ela sentiu, né? Como é que a Clarice Lispector consegue esse efeito especial, né? E outros autores também. Fluxo de consciência é uma maneira de falar disso, né? Mas o recurso mais especificamente identificável aí é o tal do discurso indireto livre, né? Então, o que é o discurso indireto livre? A narração está em terceira pessoa. Não se sabe quem narra, porque é terceira pessoa, é um narrador, é uma narração. No caso da Clarice Lispector, às vezes até eu uso a expressão a narradora, sendo que tecnicamente estaria errado, né? Porque não tem marca, é um narrador de terceira pessoa, não, sem gênero identificado, né? Sem marca de gênero. Mas é muito frequente bons estudiosos da Clarice Lispector falarem em narradora, mesmo quando não tem marca nem de feminino nem de masculino, nesse sentido formal da linguística, né? Porque tem alguma outra marca aí que parece que contamina e predomina para que a gente identifique como uma narrativa feminina. Mas, digamos, é o narrador que diz, mas era primavera, até o leão lambeu a testa glabra da leoa. O animal mais selvagem está ali em harmonia com o seu par. Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. É claro que não é só o discurso indireto livre que vai colocando o leitor progressivamente mais próximo das sensações dessa mulher, mas, linguisticamente, é importante que ele aparece, né? Os momentos em que, às vezes é um discurso direto, desculpem, né? Às vezes a personagem diz, eu te odeio, não? Aí é discurso direto. Eu te odeio, disse ela para um homem. Esse eu te odeio, ela usou eu, então foi ela que falou, pensou, empregou para se referir, né, àquela situação, eu te odeio. Isso ainda não é discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Quando é que ele aparece? É quando a gente não consegue mais saber ao certo se quem está falando é um narrador mesmo de terceira pessoa ou a própria personagem. Né? Então, muitas vezes aparecem algumas interjeições, né? Né? Esse a
A como exclamação, às vezes aparece como ela disse, né? Seria um discurso direto, mas logo na sequência tem uma passagem em que a gente não sabe mais se é ela que está falando ou se é o narrador que está falando. Na verdade, os fragmentos do indireto livre que eu assinalei aqui estão no conto Amor. E, por exemplo, no momento em que, então vai ser mais fácil de identificar agora aqui. O narrador de terceira pessoa está dizendo, num dos momentos em que Ana já visualizou, já teve encontro, né, com a visão daquele homem mastigando chiclete, e aí o narrador está descrevendo a situação dela dentro do, não é no jardim zoológico, é no jardim botânico, né? Ana vai parar meio bem desorientada, né? Depois daquela freada do bonde, os ovos se quebraram, e ela está tomada por aquela sensação de pena, né? Mas se sente culpada porque existem cegos e tal. E a certo ponto o narrador diz: depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. O narrador se fazendo perguntas, né? Mas, com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, né? Então, por um lado, é o narrador que está fazendo essas perguntas, mas é como se ela estivesse fazendo, né? A gente sente que ela faria essas perguntas. Né? O que o cego desencadeou vai caber nos meus dias? Se ela tivesse dito, seria meus dias e não seus dias. Então, se é o narrador que fala, mas faz com que a gente meio que confunda, parece ser uma narração da própria Ana, é esse o típico exemplo de discurso indireto livre. E tem um que tem essa interjeição a, né? Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ela, nessa, assim, meio culpada pela condição social, né, superior à do cego e de outras pessoas que merecem piedade e caridade. Era mais fácil ser um santo que uma pessoa. Por Deus, pois não fora a verdadeira a piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas, né? Então, ela que está falando, senão ela diria, não foi piedade que sondou no meu coração as águas mais profundas? Isso seria o discurso direto. Mas essa coisa meio mesclada em terceira pessoa, mas pela qual a gente acaba entrando na personagem, sentindo as dores e os temores da personagem, é isso que caracteriza mais especificamente o discurso indireto livre. E quando numa narração de terceira pessoa tem bastante disso, que é o caso das narrativas da Clarice Lispector em geral, é quando a gente vai dizer pela tipologia do Norman Friedman que se trata de uma onisciência seletiva. Então, parando para explicar aquilo que está nos textos e que vocês vão acompanhar depois, né, podendo ler os textos. A tipologia do Norman Friedman, ela estabelece 8 tipos diferentes, já apresentei quando falei no roteiro básico desses tipos, e a progressão de um para o outro sempre é no sentido de diminuir a presença do narrador, tá? Então, no primeiro tipo, o narrador aparece tanto que se confunde até com o próprio autor, com a pessoa do próprio autor. Alguém que está ali no texto, ou uma voz que está dentro do texto. Por exemplo, o Conto de Natal do Charles Dickens. Parece que é daqueles narradores que está conversando o tempo todo com o leitor e conduzindo as reações do leitor. Os exemplos que a Lígia Chiappini dão, em geral, são do Machado de Assis. No século XIX era muito comum isso, né? Não dá para dizer que é o Machado de Assis que, de repente, diz assim, querido leitor, se você quiser parar
nesta página, podemos passar para outra experiência, não sei o quê. Esse bate-papo entre quem está narrando e o leitor, tá? Era muito frequente no século XIX. Não é o Machado que está conversando com a gente, não é o Charles Dickens que está conversando com os leitores, mas é quase isso, né? Então, é esse tipo de narração que não esconde quem está narrando, não esconde nem um pouco, pelo contrário, né? Quem está narrando conversa com o leitor, né? E não é personagem da história, é alguém que está ali, parece um editor, exatamente. E tanto que, não sei, a Ana escreveu, parece um editor. Em inglês, o nome dele é Editorial Omniscience. Tá? Foi traduzido em português para autor onisciente intruso. Mas os nomes, não se preocupem muito com os nomes, se preocupem com essa ideia de perceber em cada texto o quanto tem dessa edição, né? E quando que o narrador, ao contrário, vai se esconder atrás das palavras, né? Que é uma tendência também do século XIX, né? De, não está mais na moda essa presença do autor conduzindo o leitor, levando o leitor pela mão, ao contrário, deixa que a história se conte meio sozinha. Deixa que o leitor penetre nas mentes das personagens e não vai precisar muito de um narrador propriamente dito. É isso que o Norman Friedman percebe que passou a acontecer. Tá? Então, existe esse autor onisciente intruso, que é um narrador super presente na narrativa, e na sequência, o mais frequente, talvez, né? Que é aquela terceira pessoa, digamos, que vocês reconheceriam como terceira pessoa, que ele chama de narrador onisciente neutro. Tá? Não é uma personagem, é uma terceira pessoa que sabe muito, se não de todas as personagens, mas de algumas, penetra na consciência delas, né? Mas narra, se mantém discretamente numa terceira pessoa, então não é um eu, né? É um narrador onisciente, e nesse sentido de que ele não se intromete, né, na relação entre o texto e o leitor, ele é neutro. Na sequência, ele diz, o terceiro tipo em que esse narrador vai sumindo, né, aos poucos, é o do eu como testemunha, que a gente tem o claro exemplo na Menina de Lá. Tá? É um tipo de narração, alguém que é personagem porque conheceu a Nininha, né? Quem fala sobre a Nininha conviveu com ela. Mas como não está falando dele mesmo, né? Não é um narrador protagonista, ele tem um ângulo de... Ele pode se movimentar bastante, olhando para um lado, para o outro, né? Contando a história e já sem onisciência. Tá? Quem narra em primeira pessoa pode até adivinhar o que a mãe da Nininha queria quando dizia para a menina falar isso ou aquilo, mas serão suposições dele, porque ele é uma pessoa, né? Uma personagem pessoa, um eu que testemunhou os fatos e vai passar a visão dele a respeito daquela história. Claro que podem ter eus como testemunha que julgam, que avaliam, e outros bem mais discretos, como o próprio narrador da Menina de Lá, que não dá muito pitaco na história, né? Mas é um bom exemplo de alguém que não está no centro, né? Que é um observador, mas um observador da diegese, do mundo criado por aquele autor, que faz parte daquele mundo. Na sequência vem o narrador protagonista. Tantos exemplos, né? Por exemplo, Meus 8 Anos. Quem conta é o personagem principal, e aí também que tipo de diminuição tem em relação àquele autor que tudo sabe, tudo vê. É a limitação dada por aquilo que alguém pode conhecer, não? De novo, é parecido com eu como testemunha, pode tentar adivinhar o que os outros pensam, pode contar o que o outro disse, que sentiu, mas o narrador protagonista passará a sua versão dos fatos, né? E todo mundo identifica com facilidade, né, com uma história que tenha narração em primeira pessoa e que claramente aquele seja o personagem principal, né? É super fácil de identificar. Aí, na sequência, ele coloca a onisciência seletiva múltipla, tá? Que alguém de vocês muito bem identificou como uma das possibilidades
para identificar aquele conto 74 degraus do Rubem Fonseca. Tá? Eu hesito entre chamar ele, identificar a técnica ali como sendo a onisciência seletiva múltipla, ou o tal do modo dramático, que seria um teatro, né? Cada vez uma personagem fala. Mas eu achei ótimo quem identificou assim, tá? Porque é como se não tem um narrador, não tem alguém que espalhe as falas, não tem uma voz que te conduz, tanto que o leitor fica perdido, né? Porque fica sabendo o que a Teresa pensou, depois fica sabendo o que a Elisa pensou, o que o Pedro... é sempre... São vários ângulos, e sem alguém, alguma mão aí que conduza, que diga para o leitor, agora vai falar um, agora vai falar o outro. Não tem isso, né? Então, é um tipo de onisciência seletiva múltipla, isso. Pode ser também o caso de narrações da Clarice Lispector mais extensas, né? Em que aconteça isso que eu mostrei há pouco, né? Tem momentos que não é a personagem que está falando dela mesma, é o narrador que está falando da personagem, mas a sensação que o leitor tem é de que a própria personagem está falando, de tanto que o narrador colou na consciência da personagem, né? A ponto de fazer perguntas, de usar interjeições, né? De contaminar a narração com o movimento mental, né? O ritmo da mente, do sentimento de alguma personagem. Então, historicamente, o marco do bom aproveitamento desse tipo de recurso no romance é Madame Bovary, do Flaubert, né? Todo mundo que estuda essa técnica e tal fala que ali foi muito importante, não que não existisse antes, né? Já existia antes o discurso indireto livre, mas o Flaubert, que era um escritor muito técnico, né? Nesse grande romance que é Madame Bovary, que quem não leu eu recomendo muito que leia, né? E aí recomendo que leia e que preste atenção nas coisas que a Lígia Chiappini fala, né? Vinculando justamente esse estilo de narrar às intenções do Flaubert. Então, ela dá como exemplo do... Primeiro, ela dá um exemplo de onisciência seletiva, deixa eu ver qual que é o primeiro que ela dá. De onisciência seletiva múltipla, o exemplo que ela dá é Graciliano Ramos em Vidas Secas, né? Em cada capítulo de Vidas Secas, o narrador de terceira pessoa nos faz conhecer um pouco mais de alguma das personagens que compõem a família que protagoniza o drama de fugir da seca. Mas aí, para falar de onisciência seletiva, ela fala da Clarice Lispector. Vou aproveitar para ler um fragmento aqui que ela cita, não tanto para explicar a técnica, mas para explicar esses contos maravilhosos da Clarice Lispector. Ela cita uma outra autora chamada Gilda de Mello e Souza, que escreveu assim, sobre as condições do discurso feminino. Não será difícil apontar, ela não está falando, a Gilda não está falando da Clarice, né? Está falando da literatura feminina. Não será difícil apontar na literatura feminina a vocação da minúcia, o apego ao detalhe sensível na transcrição do real, características que, segundo Simone de Beauvoir, derivam da posição social da mulher, ligada aos objetos e deles dependendo, presa ao tempo, em cujo ritmo se sabe fisiologicamente inscrita, a mulher desenvolve um temperamento concreto e terreno, movendo-se como coisa num universo de coisas, como fração de tempo num universo temporal. Tá? Isso depois será legal vocês retornarem. E conclui que acaba sendo uma visão de míope, tá? Que acaba ampliando alguns detalhes e fazendo com que os contornos adquiram uma luminosa nitidez de contornos. E aí, chegando ao ponto que eu estava tentando mencionar, depois ela dá exemplos da ficção da Clarice, mas ela dá esse exemplo de como o indireto livre funcionou para o Flaubert no Madame Bovary. Né? E aí tem todo um imbróglio de que ele foi julgado por ter representado uma mulher adúltera, né?
e ele acabou se defendendo no tribunal, demonstrando que as suas palavras não eram as opiniões dele, tá? E sim as opiniões da Emma Bovary. E isso tem algumas consequências interessantes. Não é o caso agora de especificar. Mas, então, exemplos de onisciência seletiva com o rico emprego do discurso indireto livre, a gente tem tanto no Madame Bovary quanto nos vários contos da Clarice Lispector. Querem perguntar alguma coisa? Ou comentar? Então, fica em aberto essa possibilidade de vocês trabalharem com algum desses contos ou até algum outro do livro Laços de Família. Falando um pouco de outro conto que eu gosto muito, que é diferente, né? Tem diferenças em relação a, digamos assim, o Amor e o Búfalo se aproximam muito mais pelo tipo de protagonista, né? No mesmo livro, Laços de Família, tem uma outra personagem, essa outra um pouco até mais perturbada mentalmente, né? Tem toda uma sugestão de que ela já ficou num sanatório, né? Que é do conto A Imitação da Rosa, que é muito bom. O Caetano Veloso que fala muito, né? Que foi a descoberta da literatura para ele ter lido A Imitação da Rosa. Agora, A Menor Mulher do Mundo é um pouco diferente. Tá? Quem é a protagonista de A Menor Mulher do Mundo? Nosso narrador de terceira pessoa vai focar ora nas reações de uma determinada mulher que viu a foto e leu a notícia referente à pigmeia no jornal de domingo, né? Talvez seja essa a protagonista, talvez seja a própria menor mulher do mundo, aquela mulher de 45 centímetros, grávida, né? Que, salvo engano, isso, o mote para esse conto é real que existe esse povo, é real que existem as mulheres de 45 centímetros, né? Mas parece que é verdade, inclusive, que um jornal do Rio de Janeiro estampou, a certa altura, a foto em tamanho natural, no caso, né? Algo que chocou as pessoas. Por identificarem, né, como é que alguém poderia ser tão pequeno. Só que a dinâmica entre o pequeno, o intenso, o humano, o animal, é que vai dar a liga para esse conto. Não? Então, a relação de estranheza, de estranhamento das pessoas, no discurso desse narrador, parece, às vezes, preconceituoso, tá? Parece, às vezes, endossar o tipo de preconceito, digamos assim, profanação até, né? Do que seja a natureza dessa pequena mulher, porque são colhidas várias opiniões, como as pessoas olharam para esse retrato da pigmeia no jornal, né? E aí tem um traço bem interessante da Clarice Lispector, né? O final, por exemplo, é muito contundente, repassando, assim, laconicamente uma dessas falas, né, de alguém que abriu o jornal, viu aquela foto, termina o conto dizendo assim: pois olhe, declarou de repente uma velha, fechando o jornal com decisão. Pois olhe, eu só lhe digo uma coisa, Deus sabe o que faz. Então, pode parecer assim, nossa, que final, mas o que aconteceu? A pequena Flor estava grávida, a pequena Flor teve um tete-a-tete com o explorador ali, e o narrador termina a história dizendo que alguém fechou o jornal dizendo Deus sabe o que faz. Tá? Eu entendo assim como uma espécie de tapa mesmo no leitor, né? Parece o endossamento dessa frase justamente para, ironicamente, dizer
as pessoas lavam as mãos, né? As pessoas jogam para outro nível e entendem que é um problema, né? Entendem que é um problema. Em várias falas tem essa percepção. Foi um erro da natureza. É super pesado se a gente olha por esse lado, que é o lado enfatizado, né? Tem o amor da pequena flor e tem a suposição de que as pessoas entendem a própria existência dela como um erro da natureza, né? E o narrador? E o autor modelo? O que é que acha disso tudo, né? O narrador ou o autor modelo é alguém muito sensível, né? Que olha também para essa foto e para essa situação da notícia de que essa mulher estava grávida e foi descoberta por esse explorador, né? Mas que foca justamente na necessidade de amar, né? Nas reações inesperadas que acontecem nesse encontro improvável, mas, sobretudo, alguém que consegue se colocar tentando identificar o que Pequena Flor teria pensado sobre o explorador. Tá? Quem é esse amarelo? Tá? E se ele perguntasse, você me ama? Ela responderia sim. Tá? Mas se ele perguntasse, você ama minha bota? Ela também responderia sim. Então, por um lado, com muita sutileza, por outro lado, com muita violência, né? O leitor vai sendo colocado em contato com uma porção de maldades, né, de raciocínios preconceituosos e tal, que estão internalizados, né, aquilo que hoje em dia a gente chama de racismo estrutural. Não, racismo estrutural acho que é outra coisa, é melhor não usar essa expressão. Mas esses processos estão tão internalizados que as pessoas não se dão conta, né? Parece que seria natural aproximar uma mulher pequena mais a um animal do que a alguém da mesma raça que nós, né? Um ser humano. E todas essas reflexões vêm permeadas por não só pelo mesmo vocabulário, mas pelo mesmo tipo de relação com a intensidade dos sentimentos, né? Que de repente afloram para essas personagens da Clarice Lispector, né? Então, esses trechos mais filosofantes, né, que fazem toda a diferença e que vão colocando o leitor contra a parede, né, questionando muitos valores. Então, por exemplo, uma passagem que diz: há um velho equívoco sobre a palavra amor, e se muitos filhos nascem desse equívoco, tantos outros perderam o único instante de nascer apenas por causa de uma suscetibilidade que exige que seja de mim que se goste, e não de meu dinheiro. Mas na umidade da floresta não há desses refinamentos cruéis. E amor é não ser comido. Amor é achar bonita uma bota. Amor é gostar da cor rara de um homem que não é negro. Amor é rir de amor a um anel que brilha. Pequena Flor piscava de amor e rio quente, pequena, grávida, quente. Então, certamente, no todo do discurso deste nosso narrador-narradora de A Pequena Flor, que não é o título do conto, é a menor mulher do mundo, né? Tem muito de humanidade, tem muito por um lado, dessa piedade, né? Que também a Ana sente em relação à diferença que afasta ela do cego, né? Alguém com uma deficiência que seria um erro da natureza, né? Então, tem a diferença, mas tem alguma coisa do acolhimento, claro que tem. Tem algo muito humano. Por outro lado, boa parte do discurso mostra essa crueza, né, para denunciar, né, essa crueldade das pessoas e refletir sobre ela também. Então, tem reflexões aí sobre o que é o trabalho de um explorador, né, que sempre quer levar a ordem para o meio do Congo Central, né? Toda uma reflexão aí que tem a ver com a crítica ao colonialismo, né?
Só que mais nas entrelinhas do que nas linhas. Por exemplo, quando ele, o narrador, se refere ao capacete simbólico do explorador, né? Bem no finalzinho, foi provavelmente ao ajeitar o capacete simbólico que o explorador se chamou à ordem. Recuperou com severidade a disciplina de trabalho e recomeçou a anotar, porque durante algum tempo ele ficou até corado, né? Ela olhou para ele e sorriu, e a face dele teria mudado de cor, né? Então, percebam, por outro lado, que tem uma coisa de crônica, né? Saiu uma notícia no jornal e o narrador quer flagrar as diferentes percepções de diferentes pessoas, personagens. A criança, que é muito cruel, né? E quer transformar a pequena Flor numa boneca para brincar com ela. Essa senhora que diz Deus sabe o que faz, e outras personagens. E tem toda a ficcionalização, né? Que esse narrador, a autora faz, criando essa cena, que claro que o jornal não narrou nada disso, né? Esse entusiasmo da pequena Flor pelo explorador, do explorador por ela, esse misto de atração e repulsa entre um e outro, né? Isso tudo é uma ficção que torna a pequena Flor talvez a protagonista da história, talvez a protagonista seja essa mulher que observa que o filho é cruel. Não importa muito saber quem é a protagonista, mas, em geral, não é regra geral, mas, em geral, claro, acho que já ficou claro, né? E vocês já sabiam até antes de eu começar a falar, as personagens de Clarice Lispector mais centrais, em geral, são mulheres, e mulheres que são sempre personagens redondamente redondas, né? No pleno sentido da palavra, que questionam os valores da sociedade, né? E essa autora, a essa altura do campeonato, deu para o livro que reúne esses contos o título de Laços de Família, né? Um questionamento de uma família aí que, por um lado, é de aparências, por outro lado, tem valores muito sólidos, né? E essas personagens não abrem mão desses valores sólidos e de criar seus filhos e atender seus maridos, mas tem uma vida intensa nelas que quer explodir e não é muito compatível com essa escolha que várias dessas personagens fizeram, né? E numa época em que não havia divórcio, numa época em que esses contos são antes da própria Revolução Sexual, ali do final dos anos 1960, né? Clarice, digamos assim, antecipou um certo modo de encarar essas relações, né? Estamos chegando ao final, dá para fazer muita coisa com esses contos, mas deixar um tempinho para a gente conversar. Eu vou encerrar a gravação para ver se vocês se animam a comentários.